Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, hoje para mais um encontro num dia bastante emblemático na realidade brasileira. Isso porque, se nós pudéssemos escolher um único dia dentre os 31 do mês de julho para elegermos como o dia da besteira, hoje seria um dia bastante propício, porque o que aconteceu de besteira vindo de personagens importantes da República Brasileira no dia de hoje não está escrito no gibi. Eu vou conversar com vocês sobre essas besteiras, as consequências e responsabilidades dos assuntos do dia de hoje. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e participe das nossas atividades aqui no nosso portal. Compartilhe os nossos vídeos se você achar bacana, recomende, mande o seu joinha também, é muito importante, o seu comentário. E se inscreva no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que o YouTube coloca à sua disposição para você prestigiar o seu canal predileto. E lembrando que todos os dias nós temos aqui um chat, onde eu abro um papo aqui com vocês entre 5 horas e 5 e meia, para a gente conversar antes de entrarmos no ar, tá bom? Você está convidado para todas essas atividades e vamos seguir em frente. Gente, hoje eu não tive como não me lembrar de Chico Buarque de Holanda diante dos noticiários, diante de tanta coisa que eu vi no dia de hoje. Assim, é impressionante como é que, em pleno século XXI, algumas pessoas da vida política do nosso país não acordaram para algumas situações muito importantes. Chico Buarque, em 2004, ele cunhou uma expressão muito interessante já no primeiro mandato do presidente Lula. Tentando ali ajudar a que o governo fizesse algumas ações, algumas iniciativas, mas que não fossem impopulares, que não contrariassem interesses do povo brasileiro, o Chico Buarque, ele disse que o governo precisava ter um ministério do vai dar M. O M você sabe exatamente do que ele estava querendo dizer. Né? Isso porque muitas vezes o governante, no caso o presidente da República, ou ministros, ou personagens importantes da República, ao não escutarem algum tipo de advertência, poderiam estar lançando o governo em rotas de colisão contra a opinião pública e contra o interesse popular. E hoje, nunca se viu tanta falta que faz um ministério do vai dar M, ou de um setor do vai dar M, para alertar algumas pessoas para não fazerem determinadas besteiras, muitas delas irreversíveis. Vamos começar aqui com essa senhora. A senhora Carla Zambelli foi ter contato com um hacker, uma pessoa absolutamente não confiável, E ela foi se unir a essa figura, que não teve o menor temor de invadir telefones celulares e comunicação, ou comunicações de altos personagens da Polícia Federal, Ministério Público Federal, Procuradoria da República, magistratura, enfim, naquilo que a gente ficou conhecendo como a Vaza Jato. Ela vai tentar recrutar esse indivíduo para tentar entrar no sistema eleitoral ou tentar violar o sistema eleitoral para desmoralizar o sistema eleitoral. Evidentemente, ele não conseguiu. E agora ela está encalacrada. Hacker da Vaza Jato entregou Zambelli por medo de ser morto em queima de arquivo. Em depoimento à Polícia Federal, ele disse que foi a deputada que pediu para ele para tentar invadir urnas eletrônicas e contas de ministros. Gente, é uma mulher que não tem a menor classe, a menor categoria, o menor simancol para representar uma população, dentro de um Congresso Nacional. Uma mulher que saiu com um revólver para dar tiro ou para ameaçar uma pessoa, como a gente viu na véspera da eleição. Enfim, ela está absolutamente isolada, o advogado dela, os advogados abandonaram a figura, ela está repleta de processos, está fazendo ali vaquinha para cima e para baixo, ela está amaldiçoada. E agora ela só não está jogando mais dura aí com o hacker, porque o hacker certamente tem provas daquilo que ele está dizendo, que foi ela que pediu, ela que forneceu material, texto para ele publicar, inclusive, no site do Tribunal Superior Eleitoral, uma pegadinha lá, supostamente assinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, essa senhora precisava muito de um ministério do vai dar M, ou de uma assessoria do vai dar M. Agora, é difícil, porque ela está dentro de uma grande fossa, não adianta avisar, porque ela o tempo todo vai estar ali com algum tipo de problema nesse campo. Bom, uma questão que foi comentada mais cedo, isso também me chamou muita atenção de outras pessoas, foi a forma como o governo atual
decidiu terminar com as escolas cívico-militares, sem apresentar nenhuma coisa para se colocar no local, sem nenhum tipo de motivação extraordinária, sem nenhum tipo de divulgação de uma estratégia de comunicação. O que aconteceu? Simplesmente o governo Lula, o Ministério da Educação, está dando uma série de elementos para essa insanidade toda que a gente combate há tanto tempo, deles ficarem reverberando pelas redes todas as suas insanidades em relação ao fim, né, da progressividade de criação de escolas cívico-militares aqui no nosso país. Eles estão fazendo um barulho com isso. Isso, gente, é muito ruim para um governo que precisa desintoxicar, ajudar a desintoxicar uma parcela importante da sociedade brasileira. Isso ser feito assim, sem nenhum tipo de debate prévio, não me pareceu uma situação muito inteligente no sentido de tentar apaziguar ânimos aqui no nosso país e tentar convencer pelos argumentos racionais que nós precisamos no Brasil de uma cruzada a favor da educação integral, em todos os cantos, que só a educação salva o futuro de um país, só a educação consegue fazer com que o país mude o seu patamar civilizatório. Enfim, foi uma forma que, enfim, quem apoiou o governo Lula está aplaudindo, né? Mas isso poderia ter sido feito de uma situação muito mais bem pensada, né? Então, fica aí a observação, vamos ver, porque eu não tenho visto como o governo tem falado sobre esse assunto. Enfim, existem especialistas, mas a coisa foi muito mal tocada, isso aí, gente, não tem como a gente tapar o sol com a paneira. Os danos estão aí, estão fazendo muito barulho em cima de uma coisa que não precisava ter sido colocada como foi. E aí, outro que fez de besteira também, o ministro Barroso, de quem eu sou admirador, enfim, conheço pessoalmente, já entrevistei o ministro algumas vezes, enfim. E ele apareceu no Congresso da UNE, o que já é um erro muito grande, né? Gente, a magistratura no Brasil está sofrendo desse negócio, né? Dessa juizite, dessa magistraturaite, ou magistratite, né? Porque eles querem o tempo todo estar aparecendo em algum lugar. Eu sou contra ministro ir em Congresso da UNE, em Congresso da Fiesp, no Gilmar Fest, e encontro de banco, e fazer palestra em fundo de investimento. O magistrado ele tem que ter uma autonomia, uma independência, uma isenção completa de qualquer tipo de segmento. Agora, a UNE cometeu um erro de convidar o ministro Barroso. O que tem a ver o ministro Barroso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, num congresso de estudantes? Já é um erro se pensar em convidar uma autoridade para esse tipo de evento que é muito plural, tem muitas forças políticas ali, tem jovens estudantes de várias tendências políticas e evidentemente que o conflito poderia surgir a qualquer instante. E aí o ministro também não tem a assessoria do vai da M, porque o ministro ir também no Congresso da UNE, o que ele podia imaginar que aconteceria lá, né? Ele calcularam mal e a situação é essa agora. Oposição pede impeachment de Barroso após o ministro dizer que derrotamos o bolsonarismo. Ministro do STF afirma que esse é um passado recente que estamos tentando se livrar ao rebater vaias de estudantes. E aí, gente, no encontro a gente viu coisas como essa aqui, ó. Um segmento lá de uma força política extremista de esquerda, né? Colocou a seguinte faixa: Barroso, inimigo da enfermagem, articulador do golpe de 2016. E vaiaram o ministro. E aí ele foi reagir e diz, olha, vocês estão aí falando isso, mas nós derrotamos a democracia, derrotamos a ditadura, defendemos a democracia, derrotamos a censura que se fazia, derrotamos o bolsonarismo, pronto. Isso aí chegou até o conhecimento dos bolsonaristas que estão com essa agora. Eles pedem impeachment de Barroso. E estão fazendo um alarde em cima disso muito grande, né? A matéria aqui vai mostrando aqui o Nicolas Ferreira pedindo impeachment do Barroso, a Bia Kicis, lá no Congresso Nacional hoje, uma série de deputados e senadores pedindo impeachment do Barroso. O Barroso,
já está com vontade de se aposentar. De repente, esse era o peteleco que estava faltando. O Barroso é um homem bem-sucedido economicamente, é um cara rico, ele está ali no Supremo Tribunal Federal por uma questão de vaidade acadêmica dele, né? É o mais alto posto que alguém do mundo do direito pode almejar dentro de uma estrutura estatal, no caso o Supremo Tribunal Federal. Ele já estava a fim de aposentar, talvez ele até peça antecipação dessa aposentadoria, do desligamento, né, do Supremo Tribunal Federal. Agora, os bolsonaristas vão comemorar? Olha, tolinhos, vocês sabem quem é que vai nomear o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal? Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, vocês estão rindo de quê? Estão querendo fazer pressão por quê? Vocês acham que é o Bolsonaro que vai nomear um novo ministro para a Suprema Corte? Então, gente, são situações que poderiam ter sido evitadas, né? Mas não foram, estão aí, está dando palco para essa gente. Gente essa que esteve reunida hoje lá no Congresso Nacional num troço chamado Comissão de Segurança Pública, que debate prisões pelo vandalismo do 8 de janeiro. E aí tem pérolas incríveis aqui que eu quero compartilhar com vocês, né? A fala de algumas pessoas são os democratas, assim, de última hora, né? E essa gente toda que está presa, que eles estão ali supostamente defendendo, são as pessoas que não tiveram um ministério do vai da M. Se elas não tivessem e não tiveram esse ministério, mas tivessem assistido ao Portal do José, bem antes, sem nenhum tipo de galhofa aqui, gente, eu sempre apelidei essa gente de pessoas absolutamente fora da realidade, né? Eu chamava de os canjicas do conto do alienista de Machado de Assis. Se essas pessoas tivessem tido o mínimo de percepção do que poderia acontecer, elas não teriam se metido nessa aventura de tentar um golpe, de criar um tumulto no Brasil para que se invocasse as Forças Armadas para uma ruptura institucional. É isso que eles estavam querendo fazer. Ninguém estava ali no Congresso Nacional a passeio, inocente, com Bíblia debaixo do braço, senhores e senhoras. Não. Era gente que estava querendo a implementação de um Estado ditatorial, para mandar pessoas como eu e você para a cadeia, para calar a nossa voz, para estabelecer o nosso país uma república fundamentalista, governada por uma pessoa insana, assassina como o ex-presidente da República. E aí a gente vai vendo os paladinos da justiça, né, e de direitos humanos hipócritas, né? Vamos pegar um trechinho aqui do que aconteceu hoje lá na Câmara. Eu sou pai de advogada. Então eu acho uma vergonha essa entidade que em todos os momentos em que houve defesa de direitos humanos, de justiça, na história do nosso país se fez presente. Mas agora parece que as pessoas que foram presas no 8 de janeiro não têm esse direito. As pessoas presas no 8 de janeiro, parece que, de acordo com essa visão, têm que ser submetidas a processos do século XVII, do século... Ô, Mourão, contrate um advogado, vai lá ajudar os patriotas. Desembolse alguma graninha, o senhor tem algum aí no bolso, né? Dá para ajudar essa gente toda. Processo de século XVII, onde é que o senhor está com a cabeça? Está pensando que está enganando quem? Essa gente queria uma ruptura institucional, são criminosos e tem que ser responsabilizados por isso, né? Bom, ainda bem que a democracia venceu, nós vencemos, nós ajudamos a parar essa gente, porque senão, gente, o Brasil estaria complicado. E a gente vai vendo outro também defensor de direitos humanos lá na Câmara, vamos dar no Senado, vamos lá. Supremo ir para evento político partidário, muito menos emitir opinião e, como concordo com Vossa Excelência, senador Girão, uma confissão de culpa, né? O que é que eles fizeram para vencer o bolsonarismo? Ele está falando do Barroso aí, né? Está ensandecido com a frase do Barroso. Já começou com essa vinda do ministro Barroso até a Câmara dos Deputados para constranger parlamentares a votarem contra a PEC da urna eletrônica com voto impresso? Óbvio que sim. Então, desde quando estão premeditando isso tudo? Então foi premeditação. Foi o Barroso, foi premeditou. Tudo que aconteceu no 8 de janeiro foi premeditação, né? E aí, gente, eu vi aqui uma advogada que é de uma associação que foi criada lá para defender os presos lá da Papuda e da Colmeia, né? E, gente, os comentários que a turma postou do lado, todo mundo debochando, assim, espizinhando, né, diante de algumas falas. Eu separei essa aqui para vocês, vamos lá. Sem toalha, sem higiene, kit de higiene básico.
Então, assim, hoje a gente fala, a gente escuta muitas coisas, a gente faz de conta que não escuta, porque quem está lá preso, a maioria das pessoas, são pessoas trabalhadoras, sabe? Pessoas de sol a sol, que pagam seus impostos, né? São pais de família, crentes. E quando a gente fala isso, eu não estou falando de pessoas perfeitas, porque todo mundo erra. Ministros erram nos seus depoimentos, né? Todos nós erramos, a gente sabe disso. Mas são pais de família que estão lá, pessoas que não mereciam estar lá, réus primários, pessoas que nunca responderam nenhum processo. E é o que está comprovado. Agora o ministro pediu para juntar, né? Minha senhora, esse conjunto de santinhos aí devia ter pensado melhor, né? Vou pegar mais um trecho aqui. O Ezequiel, que tem 5 filhos, ele é o único provedor da família, ele permanece preso. Jaqueline, que é cuidadora da mãe com câncer, está presa. Seu José, que é casado, pai de 3 filhos, trabalhava 32 anos na mesma empresa, ele foi demitido. Então a mulher cuidava da mãe com câncer e foi lá para tentar derrubar o governo. Por que ela não pensou na mãe dela, né? Então, gente, o Ministério do Vai da M fez falta para muita gente, né? Amanhã eu volto aqui com vocês porque tem mais situações aí que eu quero reverberar com vocês. Estão acontecendo coisas muito complicadas no Brasil. Eu fico por aqui mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Tchau!